Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos. Pessoal, dando continuidade aos temas da semana, queria comentar um pouco com vocês sobre educação domiciliar, tranquilo? Só projetando aqui, como de costume. Bom, seguinte, primeiro eu queria partir de um pressuposto de tentar compreender, de tentar analisar um pouco melhor o porquê que esse debate existe, né, educação domiciliar, e tentar também entender por que, né, vários países estão propondo isso. Eu entendo que dentro do repertório sociocultural você já pode delinear esse pensamento, por meio do Michel Foucault, né, grande filósofo aí do século XIX, século XX, né, na verdade, essa passagem, né, que vai basicamente ser um crítico da escola, né? Ele vai falar que a escola é uma instituição de sequestro e também vai comparar a escola com prisão e hospício. E a partir desse pensamento você já começa a entender várias questões. Então vamos a ele. O Michel Foucault ele está muito preocupado em criticar a escola que se formou no século XIX, que inclusive é a escola que existe até hoje. E aí você já consegue entender que a escola evoluiu muito pouco. Né? Qual escola que eu estou falando? Aquela escola que o professor fala, o aluno escuta, todo mundo enfileiradinho, calado. E aí vejam, qual que é o ponto que une a escola, a prisão e o hospício? A disciplina. Não é à toa que o Michel Foucault vai chamar a sociedade do século XIX e a do século XX de sociedade disciplinar, né? Porque ela está toda permeada de disciplinas. Para te ajudar, eu coloquei aí uma possível definição de instituição de sequestro. São aquelas instituições que retiram compulsoriamente, guarde essa palavra, ela é muito útil, os indivíduos do espaço familiar ou social mais amplo e os internam durante um período longo para moldar suas condutas, disciplinar seus comportamentos e formatar aquilo que pensa. Veja, então o que é isso? O que é uma instituição de sequestro? Que para o Michel Foucault a escola é uma delas. É aquela instituição que tira a pessoa da família e de forma coercitiva, compulsória, durante um período longo, vai moldar suas condutas do indivíduo, moldar a disciplina, moldar o comportamento e formatar o pensamento. Então, veja, eu pego o indivíduo forçadamente e coloco ele numa instituição a longo prazo para mudar aquilo que ele já é. Então, é uma alteração de indivíduo. E isso é o que caracteriza a instituição de sequestro, que vai unir escola, a prisão e ao hospício. E aí você já começa a entender a influência do Michel Foucault na própria temática educação domiciliar. Porque, veja, hoje em dia a coisa ainda é um pouco pior, porque para além da escola, que é tudo isso aqui, até hoje, uma instituição de sequestro, ainda tem um outro problema, que a relação de poder hoje não é só a relação de poder de professor-aluno, diretor-aluno, coordenador-aluno. A relação de poder também é hoje a relação entre aluno e aluno, porque existe bullying. Então veja, todo esse quadro de bullying, coerção, captura compulsória de indivíduos vai tornando a escola um ambiente inóspito, a tal ponto que vários pais começam a negar a própria escola e propor uma educação domiciliar. A escola que deveria ser, em tese, um ambiente de acolhimento do diferente, de harmonia, tornou-se um ambiente de violências, sejam elas diretas ou indiretas, a ponto de pais de família negarem esse tipo de instituição e falar, opa, não quero mais isso, eu que vou educar os meus filhos. Então, o Michel Foucault pode responder o porquê que essa discussão existe. Tranquilo? E ele vai mais além, ele vai falar da docilização dos corpos. O que é isso? A docilização dos corpos é uma consequência da escola. A escola, assim como a prisão e o hospício, serve para domesticar, para docilizar, calar as pessoas. E existe ainda uma outra causa, né? uma outra motivação para a escola existir, para a prisão, para os hospícios. Aumentar a produção. Né? A escola coloca uma profissão em voga, um ofício como o melhor, né? para ser buscado, e existe aí por trás disso uma ideia de aumentar a produtividade. Então, veja, está tudo conectado com o Michel Foucault. O Estado está conectado com a escola e está conectado com as pessoas. Isso é o que o Michel Foucault chama de micro-relações de poder. Todo mundo exerce poder sobre todo mundo. A escola exerce poder sobre o aluno, o pai exerce poder sobre o filho, existe poder no sexo, na prisão, no hospício, em todo local. Isso é o que caracteriza a sociedade disciplinar. E aí, e aqui o Michel Foucault foi, né, preveu bastante coisa, né, nesse último tópico, estruturas de pensamento. Por que eu estou te falando que o Michel Foucault foi muito interessante nesse ponto? Porque ele entende que a cada momento histórico
o conjunto de estruturas que determina o pensamento muda. É o que ele chama de episteme. A episteme se altera. Então, veja, se o conjunto de decisões, de pensamento se altera durante o tempo, a escola pode ser alterada. Essa escola que vem desde o século XIX, ela não serve mais aos dias de hoje, não é à toa que ela está sendo negada, porque a episteme mudou. A estrutura de pensamento, de decisão da sociedade se alterou. Michel Foucault já vai prever isso na sua concepção filosófica. E ele já consegue nos fazer entender muito das coisas. Bom, agora eu quero pensar as consequências de um ensino domiciliar. E já adianto, eu entendo que são quase todas negativas, né? Mas eu não desrespeito a ideia de uma educação domiciliar, mas eu entendo que são quase todas negativas as consequências, porque é uma atitude isolacionista. Mas vamos com calma. Eu coloquei aqui o psicólogo russo Lev Vygotsky, né, muito trabalhado pela psicologia. Qual que é a questão para o Vygotsky? Toda experiência formativa é uma experiência social. Não existe experiência formativa isolada. O que é uma experiência formativa? Qualquer experiência que você aprende alguma coisa. Não existe apreensão de conhecimento sem sociedade, sem convívio, sem interação social. E aí você já começa a entender que o Lev Vygotsky pode ser utilizado para combater a educação domiciliar. Até porque, dá uma olhada na frase que eu coloquei para vocês, que é dele. Construímos nossa identidade pela relação com os outros. Ou seja, eu só construo a minha identidade, eu só sou quem eu sou porque eu convivi com o diferente. É o que ele chama de dialética da humanização. O que é dialética? O movimento de ir e vir. Esse movimento de ir e vir, que pode ser o ir de uma opinião, o vir de uma ideologia, esse contato, essa interação com o outro, com o diferente, com o estranho, permite eu ser quem eu seja. Essa frase ficou estranha, né? Permite eu me constituir como ser humano. Permite constituir a minha identidade. Então, o que eu estou querendo dizer? As identidades para o Levi-Vygotsky só são construídas por meio do contato com o diferente, com o estranho, com aquele que eu não conheço. E a educação domiciliar não permite isso, porque, como eu havia falado, a educação domiciliar é uma perspectiva isolacionista, em que eu vou ter apenas contato com aquelas pessoas que eu tenho um contato desde o meu nascimento, que é a minha família. Isso não vai permitir condições amplas para uma construção de uma identidade que seja que permita o ser, né, se constituir como um ser social, um sujeito social, racionalmente falando, né, crítico, politicamente falando, e por aí vai. E aí eu tentei resumir tudo isso que eu estou falando em uma frase, né, um pouco perigoso, mas vamos lá. É apenas por meio da interação social que as crianças podem internalizar o conhecimento e as habilidades de raciocínio. Né? Tentei resumir tudo isso que o Vygotsky vem falando para a gente há bastante tempo, que não existe apreensão de conhecimento sem interação social. Pessoal, dando continuidade, Virginia Satir, também psicóloga norte-americana, eu coloquei vários psicólogos porque eu entendo que esse debate é do campo da psicologia. Bom, a Virginia Satir vai falar o seguinte: os papéis sociais estabelecidos pelos familiares podem destruir a capacidade dos indivíduos de serem eles mesmos. Bom, vou tentar traduzir o que ela fala, o que ela pensa, na verdade. A Virginia Satir é uma psicóloga muito influente no campo da família, inclusive tem vários institutos, né, com o nome dela. E aí ela pensa o seguinte: todo núcleo familiar, com pai, mãe, por aí vai, todo mundo ali cumpre um papel social. O pai cumpre um papel social, a mãe cumpre um papel social. Qual é o problema disso, pensando na educação domiciliar? É muito complicado a criança discernir, né, dissociar a figura do pai da figura do professor, porque o pai vai ter que se equilibrar nessas duas figuras. Para a Virginia Satir, por exemplo, o pai é uma figura social do não pode, do sim, do pode, não é certo, é correto, isso é errado. Essa imagem pode se confundir com a imagem de um professor. João, mas isso não é interessante? O professor também não é a voz da autoridade? Sim, mas não é só a voz de autoridade. O professor é aquele cara que também vai provocar reflexões que a pessoa nunca tinha imaginado. E o pai não vai ter essa concepção tão ampla, porque ele vai se confundir na sua própria função social que ele já tinha, que é o não, né? O pode, não pode. Essa é a concepção da Virginia Satir. Ou seja, os papéis sociais da família podem destruir a capacidade do indivíduo ser quem se constituir como ser, se constituir como identidade. E aqui, né, existe uma conversa entre a Virginia Satir e o próprio Levi Vygotsky.
né, da necessidade do convívio com o outro para se construir uma identidade, né, racional, como eu havia falando para vocês. Bom, para a gente finalizar, o Kenneth Clark, psicólogo também norte-americano, que ficou famoso por um experimento, né, chamado experimento da boneca de Clark. Essa imagem aí, na verdade, aquela imagem que eu abri a aula já é uma imagem do Clark. Meu Deus, peraí. Bom, depois eu mudo, depois eu mostro, porque deu uma loucura aqui. Essa imagem do experimento de Clark. E o que ele fez? Ele pegou, né, ele trabalhou com crianças de 2, 3, 4, 5, 6 anos de idade, e colocou na frente das crianças duas bonecas, uma boneca negra e uma boneca branca. E começou a fazer perguntas, questionamentos. Qual boneca seria a sua amiga? Qual boneca você acha mais feia? Qual boneca você acha mais confiável? E você já sabe quais foram as respostas. A boneca negra sofreu as respostas, né, sofreu com as respostas negativas. A maioria das crianças respondeu: a boneca branca é mais confiável do que a boneca negra. A boneca branca é mais bonita. E aí o Kenneth Clark, juntamente com a sua esposa, que também o ajudou nesse experimento, ele faz a seguinte pergunta para si mesmo: o que determina o preconceito? Porque essas crianças com 2, 3, 4, 5 anos de idade não nasceram preconceituosas. E a resposta que ele entende é simples. As crianças, e aí está a gravidade, sobretudo na fase de aprendizagem, internalizam as funções, internalizam as influências dos pais. E aí você já pode associar isso com aquele debate que é o seguinte: e se o pai, né, que for promover uma educação domiciliar, e se esse pai for racista? E se esse pai for machista? E se esse pai for um fundamentalista católico, islâmico? Não, mas o machismo não está em toda a sociedade? A criança não ia entrar em contato com o machismo na própria escola? Sim, mas não é toda a escola que é racista. Não é toda a escola que é fundamentalista. Essa é a grande questão. E é isso que é o ponto positivo do contato social com o diferente. E se o pai for esse cara, né? Racista, machista, fundamentalista? A criança, para o Kenneth Clark, comprovada psicologicamente, vai internalizar as influências. E aí essas são bastante negativas. Pessoal, é basicamente isso que eu queria falar com vocês. Deixa eu só tentar mostrar outra foto aqui, se eu conseguir. Essa. Né? Tristemente, essa pode ser uma imagem, né, de uma educação domiciliar, né, de forma indireta. Bom, como sempre, né, se vocês tiverem dúvidas, né, qualquer tipo de questionamento, fiquem à vontade. Além disso, muito, né, bons estudos, bom descanso para vocês também, né, porque é necessário. Abraços.